Boa noite, munícipes que estão nos acompanhando pela internet. Obrigado, Pinato, né? Mas ainda não cheguei no doutorado. Mas está tranquilo. Pessoal, hoje, primeiramente, eu gostaria de falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, congratular nossa companheira Cida, né, que está aqui conosco, representando as mulheres de Mirassol, que estão, inclusive, subrepresentadas nessa casa. Se nós avaliarmos que hoje no Brasil, a nossa população tem cerca de 52% de mulheres, ter apenas 16% na Câmara dos Deputados de mulheres é uma subrepresentação. E nessa casa, eu vejo da mesma maneira. Somos 10 vereadores e apenas uma é vereadora. Então, eu vejo que na realidade nós precisamos sim repensar, não é, a política no nosso município, no sentido de incluir as mulheres. Desse modo, eu venho trazendo algumas questões para nós refletirmos sobre esse dia. Muitos colocam como comemoração, e devem ser comemoradas todas as vitórias das mulheres, desde o direito ao voto, o direito à habilitação, as liberdades ganhas pelas mulheres. Entretanto, há várias outras que ainda elas não têm. E essa é a nossa luta. Eu costumo, em sala de aula, perguntar aos meus alunos: quem deles, dos meninos, ao abrir a gaveta de shorts, pensa em que rua vai passar, que hora é, quem pode encontrá-lo nesse ambiente? Fala, professor, eu nunca pensei nisso. É verdade. Eu falei, as meninas, quando vocês abrem uma gaveta para escolher uma roupa, você tem que pensar no tamanho da saia, no comprimento dos shorts, qual é o horário, em que rua você pode passar ou não passar. Enquanto qualquer mulher tiver medo de caminhar na rua, tiver que escolher uma roupa, por ter medo de onde ela vai estar, se ela será ou não assediada, não há liberdade para a mulher. Então é um momento também de refletir sobre a condição da mulher na nossa sociedade. Se nós falamos muito em liberdade, e nós temos que entender que a liberdade só existe se ela serve para todos, não só para mim, como homem. Então eu gostaria muito de trazer para nós alguns números hoje que nós temos no nosso país. Eu peguei uma pesquisa aqui, onde, nesse período de pandemia, em 2020, 87% dos entrevistados, eles percebem que a violência contra a mulher aumentou nesse período, quando todos ficaram mais dentro de casa. 54% das mulheres são dependentes financeiras dos pais, dos filhos ou companheiros. 31% afirmaram que ficou mais difícil notificar violência de gênero durante a pandemia. Na região leste e sudeste de São Paulo, o índice chegou a 40%. 34% se sentiam mais independentes financeiramente antes da pandemia. Por que isso? Porque muitas mulheres abandonaram os serviços para cuidar dos filhos. Isso nós vamos entrar em outro problema que nós vamos falar daqui a pouco. Então, se a pandemia é pesada para a sociedade, para as mulheres é mais. E esse momento é um momento de reflexão. Eu gostaria também de trazer para nós um fato ocorrido na LESP. Obrigado. Fato ocorrido na LESP, que uma deputada, Isa Pena, ela foi assediada, tocada criminosamente por outro deputado. E há uma intenção em se suavizar esse tipo de ação.
Isso não é normal. Enquanto nós encararmos com normalidade, com naturalidade, uma mulher ser invadida, o seu corpo, ter o seu corpo como propriedade alheia, não existe liberdade. Não há o que comemorar. Há muito para lutar e eu estarei junto. Acredito que nós estaremos juntos. Eu gostaria de falar também, nesse instante, sobre a saúde. Nós fizemos um requerimento, colocamos também para os outros vereadores, apenas eu e o Cuni assinamos, eu não sei o que aconteceu, no qual nós estivemos pedindo o fechamento das escolas na fase vermelha e também dos cultos religiosos. Outros vereadores falaram, olha, a gente até concorda, não é com esse fechamento, mas não dos cultos, então resolveram não assinar. Eu não sei porque ele não entrou, né, que nós assinamos na quarta ou quinta-feira. Inclusive, agradeço aos que me desejaram melhoras, estava com suspeita de Covid e na quarta, dando negativo, eu já compareci à casa para a gente acompanhar o que estava acontecendo. Por que isso? Eu tive falas aqui favoráveis à abertura das escolas, mas nesse momento, quando o nosso país chega a um índice de contágio diário de 400 contágios por milhão de habitantes, isso é muita coisa. Então vejo com extrema necessidade o fechamento. Falei com o senhor prefeito municipal, que me atendeu muito bem, falei com o chefe de gabinete, que também me atenderam muito bem, informaram que se seguiria o Plano São Paulo. Nós vivemos em Mirassol, nós sabemos da realidade de Mirassol, e eu, como vereador, como representante do povo nessa casa, não posso ser omisso. O meu entendimento é de fechamento, tanto das escolas como de templos religiosos. Esse fechamento não é para sempre, obviamente, é até a redução dos números de casos. Eu vou citar para vocês um estudo, e posteriormente eu falo de onde vem esse estudo. Os países que implementaram o lockdown tiveram diminuição de incidência diária de Covid-19, casos por milhão de habitantes, no período de 3 semanas. 3 semanas. Não são meses, não são 6 meses, não é um ano, 3 semanas. Países como a África do Sul, Alemanha, Espanha, Itália implementaram lockdown total. Os únicos 2 países do estudo que não apresentaram lockdown total foi Brasil e Estados Unidos da América. Exatamente os 2 países que apresentam os maiores números por milhão de habitantes. A África do Sul, após 3 meses, resolve uma abertura. Observou-se o quê? Um novo aumento, progressivo. A contrapartida é necessária. Nós precisamos compreender os nossos comerciantes. Nós pedimos, inclusive, no requerimento, que houvesse uma expansão dos horários para delivery, para que as pessoas não precisem sair de casa e para que os comerciantes possam vender, porque obviamente cada um possui uma realidade. Nós não conseguimos pedir para ficar em casa quem não tem dinheiro para comer, porque nós visualizamos o que? Uma incompetência dos governos a nível federal e a nível estadual em lidar com essa pandemia. Famílias que com R$250, que será um novo auxílio, será que eles vão estar alimentados? Hoje eu estive no CRAS, perguntando sobre como está a demanda de cestas. E me foi informado que aumentou absurdamente depois do fim do auxílio emergencial. E o que será dessas pessoas? Se nós estamos no pior momento da pandemia, nessa segunda onda, se é que a primeira acabou. Para ter segunda, tem que ter acabado a primeira. Eu não sei se a primeira acabou. O estudo
ele diz aqui: o Brasil registrou o primeiro caso do Covid em 26 de fevereiro, 15 de abril... Olha, já está acabando? Acabou. Só para finalizar aqui. E mais um minutinho para nós. Obrigado. E o Brasil, ele chegou a uma taxa atual, enquanto nós tínhamos África do Sul com 1,7 por milhão, nós estamos hoje no Brasil com 400 casos por milhão. O estado de São Paulo já contabiliza mais de 60 mil mortos, e a população do nosso município. Nós precisamos adotar medidas mais severas. Nós pedimos também para que o senhor prefeito municipal, que ele prorrogasse o pagamento dos impostos para os comerciantes do nosso município, tanto as taxas de licença, como também o IPTU. Precisava de mais tempo, obviamente, mas essas são minhas palavras. Obrigado, boa noite.